É isso, né? Tá bom. Vou começar. Hã? Chegar aqui não? Tá, aqui, tá dando conta das tecnologias do mundo. Bem-vindos todos. Boa noite. Boa noite. Começando a gente conversar então. No dia 20/12, para quem tiver interesse, eu vou estar realizando as cirurgias espirituais do Dr. Fritz, médium vem de Fortaleza, o Roberto. Quem tiver interesse, marcar com o Lindomar. Tem telefone no cartaz para fazendo coisa. E dia 22 a gente vai ter um workshop, para quem se interessa pelo assunto, onde o tema vai ser mediunidade. De manhã a conversa com o Roberto e à tarde a conversa com o próprio Dr. Fritz, com a entidade incorporada. E esse workshop ele tem um custo de R$50 e ganha um livro, né? É isso, quem tiver interesse é bem interessante, quem tiver curiosidade sobre o tema, é uma maneira de ver. Hoje, como de costume, então, a nossa palestra, o tema é Jesus na Samaria, continuando o estudo sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Qualquer dúvida, questão, vontade de se manifestar, pensamento que veio e que decidiu compartilhar, é só erguer a mão que a gente conversa. A nossa proposta nunca é uma proposta de doutrinação, mas sim uma proposta de diálogo, de construção mútua, de entendimento, nem de conhecimento. Certo, gente? Então vamos começar. Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto da urna pequena herdada e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez de seu semblante e lhe pedia de beber. Bom, esse é o nosso enredo, é aqui que nós encontramos. Nós nos encontramos junto do Cristo na fonte de Jericó com a mulher samaritana. É aqui que nós estamos nesse momento. E ela vai dizer o seguinte: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Interrogou surpreendida. A gente tem que entender que, diferente do que a nossa cultura nos passa hoje, samaritanos e judeus, embora tivessem uma mesma crença, de Abraão, Isaac e Jacó, eram inimigos decretados. Eles não coexistiam nos mesmos lugares. Eram como água e óleo, não se misturavam. Isso era a cultura deles, onde se aglomeravam um, os outros não iam. E ela interrogou surpreendida: como? Tu é um judeu, um inimigo declarado meu, pede para mim que sou samaritana água. Como é que tu faz isso? Isso é um crime na cultura daquela época deles. Uma ofensa. Era algo deveras estranho, muito estranho. Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutor o olhar tranquilo e redarguiu: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si. Olha bem, e naquilo ela, surpreendida com a aproximação dele, ele diz: mas vem cá, brancos e negros têm necessidade diferente? Colorados e grevistas têm necessidade diferente? Tem. Por acaso judeus e samaritanos têm necessidade diferente entre si? Bem se vê que não
Porquanto se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar a água viva. Ele vai dizer bem que tu não entende nada de Deus por estar acreditando nisso tudo, por levar isso a sério, por colocar segregação no meio do que é uma coisa só. Que venha a ser essa água viva, inquiriu a samaritana impressionada. Então, além de dizer, mas qual é a diferença de um outro, ele ainda diz para ela: e eu posso te dar muito mais do que tu imagina. Essa água viva. E ela diz: não, peraí, do que tu está falando? Que venha a ser essa água viva. Inquiriu a samaritana impressionada: onde a tens, se a água que é existente é apenas desse poço? E a samaritana, ainda envolvida com as coisas do mundo, pedia: peraí, onde é que está essa tal água? Porque a única água que tem por aqui é desse poço. Eu conheço, eu sou da região, sei que não tem outro poço por aqui. Acaso serias maior que nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? E na sua cultura aquele poço foi dado por Jacó. E ela diz: mas tu pode ser maior do que quem deu essa água antes de tudo isso? E ele vai dizer: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou. Ele vai dizer aqui: calma, que essa proposta não é do que os olhos veem, mas é aquilo do que a tua essência realmente necessita. Algo que sacia toda a sede, não a sede por algum tempo só. E ele vai continuar: esse poço de Jacó secará um dia, no leito de terra, onde agora repousam suas águas claras. A serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não o bastante levaras cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. E ele vem trazer essa proposta, que é muito além do que a sede que nós sentimos todos os dias. É uma proposta que vem reconfortar o espírito, o âmago, esse eterno sequioso de amor. Essa é a proposta do Cristo. E ele vai dizer aqui no começo: essa água toda vai acabar, isso tudo vai secar, mas o que eu tenho, isso não acaba nunca. Essa é a mensagem do reino. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessado. Bom, aquela pessoa estava ali, ouviu tudo aquilo, sentiu dentro de si que ali tinha uma verdade que parava sobre tudo e todos e que transcendia ela mesma. Ela disse: para, eu quero isso. Me dá dessa água. Eu preciso disso agora. Porque eu compreendo que do mundo não vai sair nada que seja eterno. Do mundo nós somos só pó e sombra. Mas ouve, disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então ele diz: bom, então é o seguinte, e começa a passar o entendimento dele acerca de todas as coisas, acerca do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, do próximo a si mesmo.
e de transcender as tuas posses, paixões e desejos, de abdicar da tua necessidade de vitória, de ter razão, de ser reconhecido e de viver no prazer de espizinhar o outro. Mas ouve-me, Senhor. E observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade desde muito. Penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim, que não sei como adorar a Deus. E o questionamento que ela faz não é nem um pouco diferente daquele que todos nós deveríamos fazer. Porque todos nós temos acesso à informação. E também todos nós estamos incutidos, circundados por tudo que o mundo oferece, diz, demanda e coloca. Tudo que esse sistema humano doentio, que leva ao autoextermínio pelo sofrimento, impõe a cada um de nós. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim, não sei como adorar a Deus. E ele diz: eu percebo essa loucura toda ao meu redor. Eu percebo que todas as demandas, as necessidades, todos esses vícios são uma loucura sem fim. Então, como eu devo proceder? Eu vejo que esse mundo não vai levar em nada. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Ela está dizendo para Jesus naquele momento. As discórdias desta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura, o que se deve e o que não se deve comer pela lei mosaica. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Porque ela compreendeu que tudo isso, essa dualidade, essa necessidade de estar certo que um tem sobre o outro, isso não é caminho algum, não chega a lugar algum. Me ensina. Ela diz: eu não sei. Tem a humildade, a hombridade de dizer: eu por mim só não sei, eu de mim só não consigo, eu de mim só cheguei ao sofrimento. Me ensina, porque eu não sei. Foi sincera, querido, eu não sei. O mestre observou-a compadecido e exclamou: tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. E aqui a gente pode ir além, porque naquele tempo a religião era a lei. Então você tem que entender que naquele tempo o que a religião demandava é como se fosse a Constituição. Então a gente pode traduzir para o nosso tempo o seguinte: as leis impostas pela sociedade desvirtuam todos, porque elas servem para uns, mas para outros não. De acordo com a necessidade de cada um, elas vão se mudando, se alterando ao bem andar dos interesses individuais. E é assim que a sociedade, que o sistema humano vai. Mas ele continua: entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem em templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo o culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. E aqui ele vai abrir talvez o maior dos paradigmas do seu tempo. Ele vai ser radicalmente contra toda a ordem estabelecida da sociedade dele, dizendo: eu venho aqui para dar a cada um o poder de ser senhor de si mesmo, e não mais
dissecar e tu abate do sistema. Que cada um tenha em seu coração um tempo para adorar esse Pai amoroso e que não mais tenha a necessidade de ser subjugado pelas normas de um grande templo numa cidade ou num monte qualquer. Vem para transformar a vida. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. E assim como foi há 2000 anos atrás, não é diferente. Hoje as nossas leis, porque um estava preso e depois é solto, porque um é isso e o outro é aquilo, porque um é vermelho e o outro é verde, estão fazendo que haja uma grande ruptura na sociedade, onde pais se voltam contra filhos, filhas se voltam contra mães. Porque todos querem que os seus anseios sejam contemplados. Não importa o custo do sacrifício de quem quer que seja, mas ninguém está interessado em se sacrificar por isso. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Para Deus, todas as formas de manifestação estão corretas. Não existe erro na manifestação, apenas o ego vê erro. O erro está na tua mente só, não está no mundo. O erro está em apontar erro em alguma coisa, não está no mundo. Daí, alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Olha que interessante. Naquele tempo, a questão da segregação masculino e feminina era muito forte, ainda mais de um judeu homem com uma mulher samaritana. Chega a dizer, pô, peraí, o que está acontecendo aí? Como é que esse cara está falando com ela? Seria mais ou menos como até pouco tempo atrás, nós encontrarmos uma mulher de descendência europeia, como foi a colonização do nosso lugar, conversando com um homem de descendência africana, a sós, há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Isso era absurdo. Então, como foi lá, não é tão diferente de como é aqui. Todos encontraram o Messias em conversa íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Como aquela mulher ficou tão admirada com o que ouviu, ela ficou tão perplexa com uma ideia que contempla todos os corações. Sejam humildes e amem. Que desventura a complexidade, mas que une na simplicidade. Sejam humildes e amem. Uma ideia que transcende o que, para quê, como, onde, transcende as noções de cor, raça, gênero, ideal, qualquer uma delas, onde o respeito impera, não importa quais sejam as opiniões. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou um instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. E assim é aquele que vem trabalhar. Todo momento que a obra se faz necessária, está pronto ao trabalho. Não pense em si. Se existe oportunidade, vamos trabalhar. E muita gente se aglomera para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. E mesmo quando alguns já se iam, ele continuou firme na sua proposta, no seu intento
nada demove um coração fiel a Deus. E nesse interim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceita um pouco de pão. É indispensável cuidares do sustento. Descansai e comei. E ele vai dizer: não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Até o apóstolo diz assim: mas espera aí, como assim o senhor não tem fome? Eu tenho fome o tempo todo. Isso é literal. Como assim? Que alimento é esse que tu recebe, que nós desconhecemos? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Não estava nem um pouco interessado em qualquer coisa para si mesmo, não tinha nada de individualismo ou de individualidade nele. Tudo é por esse Pai misericordioso que mandou ele ao serviço e disse: não vai ser fácil, não vão gostar de ti, e no final vão te pegar numa cruz, e essa é a tua obra que eu demando. É verdade, observou o discípulo olhando a multidão que os acompanhava. Vendes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade da divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que obtivesse aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Como Filipe é ingênuo. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo. O mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. Então os apóstolos estavam aí, viam uma grande multidão, muitas pessoas ouvindo, que essa mensagem, que essa palavra se espargisse ao mundo por essa multidão. Ele diz: não é isso que me interessa. Eu não estou aí pelos números, eu não gosto de grandes números. Eu gosto de poucos, mas fiéis. Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície, e de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Então qualquer vitória que tu tenha no mundo é superficial, não é embasada em qualquer coisa, porque a única coisa que tem base real é realizar a vontade de Deus. É só isso que tem base verdadeira. É isso que o Cristo coloca para aqueles discípulos. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas e, dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: olha só, ele diz aqui: eu não estou interessado aqui em ganhar, não estou interessado em dizer que eu estou certo aqui, não tenho esse interesse não. Aliás, vocês se enganam. Percebe? Olhem só esse povo todo. Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Olhem só para todo mundo. Vocês acham que eles já compreenderam mesmo? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem aos passos. E fez silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Aí o mestre vai dizer, o Cristo vai dizer: fiquem quietos, se permitam ouvir o que a turba fala, antes de ficar cantando vitória por aí. E fazem esse silêncio. E o que a turba fala é: acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é explorador da piedade popular.
É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e a quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É isso que a turma estava falando do Cristo nesse momento. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá, para mim, acredito que seja um grande velhaco, porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio. Isso é o que o populacho fala do Cristo. Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso? Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com um malicioso riso inquiridoso. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou o outro. Pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. No seu tempo, o Cristo foi o que foi mais combatido. Porque a proposta dele era radicalmente contra o sistema. Radicalmente contra o que cada um acreditava como seu caminho. Foi plena e amplamente combatida por cada um daqueles que ouviram cada palavra que ele proferiu. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu cheio de boa vontade imperturbável. Quando todos achavam que tinham alcançado grande vitória, viram que não é nada disso, mas aquele que é emocionalmente maduro, que sabe o que veio fazer, sabe o que estava acontecendo e que não tinha dúvida do seu trabalho, não importava o que se apresentasse, vai dizer o seguinte: não vos admireis da lição deste dia. Quando veio, o Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. E o Cristo diz aqui, preste atenção, os que vieram antes com a mesma proposta também foram ditos como sendo inimigos, como que não prestassem. Eu mesmo chego aqui e acho que estou aqui só para ser um palhaço de circo, mas um idiota para entender cada um deles. Mas fiquem certos que essa proposta não é para aqueles que fraquejam. Essa proposta não é aqueles que se apequenam ante o que os outros acham e pensam. Essa proposta é para aqueles que têm uma vontade que não tem fim. E a única aprovação que tu precisa é a de Deus e da tua consciência. Porque é só ali, quando toda essa brincadeira terminou, que tu te encontrar com quem te gerou e perguntar para ti: o que tu fez com a vida que eu te dei? Se não tiver a aprovação da tua consciência e que qualquer coisa vai ser dificuldade.
Não importa o que o mundo diga de ti, não importa o que todos os que tu conheces digam, pensam ou façam. Tu só tem que buscar aprovação em Deus, na tua consciência e nada mais. O discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que viemos fazer aqui. O Cristo não veio instalar uma religião, veio exemplificar uma postura amorosa, veio dar seu testemunho de amorosidade, demonstrou que apenas sacrificando as suas verdades, as suas paixões, suas posses e seus desejos, desmontando seus ganhares, é possível compreender que para coexistir com paz, harmonia e felicidade, temos de aprender a perder bem. Uma derrota retumbante ao egoísmo, alcançar a lucidez, que maior é o conjunto do todo do que o nosso individualismo. Ama sem condições. Aquele que busca o reino não questiona a vida, mas questiona a si mesmo. O que Deus quer me dizer com os acontecimentos da vida? Quem busca o reino não interpela o outro, acolhe quando o outro busca acolhimento, vive uma vida em abundância de tudo que Deus lhe proporciona. E é isso. Se quiserem compreender o que o Cristo quis dizer hoje para todos nós com essa história, é que o mundo vai ser contra qualquer tentativa tua de se desapegar, de se desenraizar das garras dele, da necessidade que ele impõe de que cada um de vocês sirvam as suas demandas, e que essas demandas vão acabar com sofrimento. Ele veio dizer que existe um caminho, que existe uma possibilidade, que há alternativa, mas essa alternativa vai fazer com que vocês sejam rejeitados por todos os outros. E é um caminho solitário. Alguma questão, alguma pergunta? Então vamos trabalhar.